A Bíblia vai nos falar que Deus, constituindo o seu povo, depois de ter tirado o povo do Egito, ter tirado o povo da mão de Faraó, Ele começa a dar lei para o povo de como o povo deveria adorá-lo, de como o povo deveria se comportar na presença de Deus e de como o povo deveria ficar perante aos olhos do Senhor. Porque Moisés e Deus tinham um contato íntimo, e Deus, por ele ser santo e ele odiar, abominar o pecado, ele dá lei ao povo e diz o que o povo tinha que fazer caso pecassem, para que Deus não viesse destituir o povo da graça. E naquela época não era só destituir a graça, Deus fulminava e matava quem pecava. Então, para que Deus não matasse, ele dá lei a Moisés e diz: toda vez que o povo pecar, em um ano haverá algo chamado a oferta de sacrifício. Vocês irão no templo, entrarão no santo dos santos, só o sacerdote, e lá ele oferecerá sacrifício suave a mim. Se eu aceitar, o povo vai ser perdoado dos pecados e viverão um ano de bonança. Mas se eu rejeitar, o povo, os pecadores serão fulminados e o sacerdote junto com o povo, e o povo viverá um ano de desgraça. Então era algo muito forte, pastor, era algo que não podia ter erro, não podia ter pecado. O sacerdote tinha que estar na linha, o sacerdote tinha que estar purificado, santificado para levar o pecado do povo até Jesus e entregar aquele cordeiro para que o povo fosse perdoado. Só que aqui, eles não tinham começado essa tradição aqui, eles não tinham começado a tradição do sacrifício ainda, eles iam começar essa tradição, Bruno, porque Deus estava dando ordem. E quando Deus dá ordem, uma coisa que me chama a atenção é que ele fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só que como que o fogo fica ardendo e não se apaga? E eu comecei a ter um diálogo com o Espírito Santo e perguntar para ele sobre esse fogo. Aí o Espírito Santo me levou lá para Levíticos 9:24, que era quando começa essa tradição, que os homens estão, levando Arão, sacerdote, levando o animal para fazer sacrifício suave a Deus. Quando ele prepara tudo, não é ele que coloca fogo no altar, é Deus que manda fogo sobre o altar do holocausto. Então a primeira coisa que Deus me trouxe para dizer aqui essa noite: o fogo não é teu, o fogo é meu. É eu que mando o fogo para a igreja, é eu que faço você sentir no Espírito Santo, é eu que te levanto de manhã, é eu que faço você entender que você está de pé pela minha graça. Ou seja, quem manda fogo, pastor Bruno, é Deus. Deus que manda o fogo. E o altar começa a pegar fogo. Então a função do sacerdote, qual que é, pastor? Só manter que o fogo fique aceso. A nossa função não é nada mais, nada menos, Laisa, do que levar lenha para o altar, do que manter o fogo aceso. Porque isso aqui hoje, esse fogo que nós estamos sentindo, não é porque a gente ora muito, não é porque a gente jejua muito, é porque Deus é misericordioso e Ele manda o fogo, e o fogo vai sobre o altar, e a gente sente a presença de Deus. Quem manda o fogo sobre o altar é Deus. E quando começa a pegar fogo dentro do altar do arraial de Deus, que o sacerdote sai, eles sabem que Deus aceitou aquele sacrifício. Quem manda fogo sobre o altar é Deus. Estamos concordantes com isso, que quem manda fogo sobre o altar é Deus. Não é eu, não é o pastor, não é o pregador, não é quem louva, não é quem ora, não é quem jejua. Quem manda fogo sobre o altar é Deus. Então só tem uma pessoa que merece glória e honra. Só tem uma pessoa que merece ser adorada. Mas aí que é pregador famoso, mas é só Deus que merece glória. Mas aí que ela honra muito, mas a glória é dele, não é dele, é por ele, é para ele, é tudo dele, nada meu. Aleluia! Ele para sobre e declara a raça. Quando a gente entende que quem manda fogo é Deus, a gente começa a fazer que nem os apóstolos em Atos capítulo 2. A gente começa a buscar lenha, porque os apóstolos receberam uma mensagem de Jesus: quando eu for, não vos deixarei órfãos, mas mandarei o meu Espírito Santo, o meu Espírito Santo de fogo. Então os apóstolos, quando eles veem Jesus subindo, eles se mantêm olhando, e o anjo diz: por que vocês ainda olham? Vão fazer o que Jesus mandou. O mesmo Jesus que foi, breve volta. Eu vou repetir isso, acho que a igreja não entendeu. O mesmo Jesus que foi, breve volta. Então aqueles homens entendem o que Deus está dizendo, pastor. E eles vão para onde Deus manda. Estavam cerca de 120 homens no mesmo lugar.
14, orando num só espírito e numa só mesma vontade. E aqueles homens orando, vai relatar historiadores da Bíblia, teólogos, historiadores, que eles ficaram 10 dias orando. Quantos dias, igrejas? 10. No 10º dia veio o vento veemente e impetuoso sobre a casa, desce fogo sobre aqueles homens e eles são cheios do Espírito Santo. Mas quantos dias eles ficaram? 10 dias orando sem cessar. Eu imagino essa cena, a Bíblia me dá esse espaço de conjecturar. Eu imagino os apóstolos aqui embaixo, manda o Espírito Santo, Jesus lá de cima, desce Espírito Santo, os apóstolos aqui embaixo, vem Espírito Santo, Jesus lá de cima, desce Espírito Santo, e no 10º dia, Deus vem com a perseverança, Deus dá ordem, desce Espírito, e enche aqueles homens, porque são buscadores de lenha, são buscadores de lenha. Quem vem aqui para buscar lenha, dá glória a Deus aí. Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser cheio de Deus? Busca lenha nessa noite. Vai para o teu quarto. Faz o que Jesus manda aí em Mateus 6,6. Entra no quarto, feche a porta e ora no secreto. Pastor, eu vejo gente falando, eu vou para a igreja para me ser cheio. Você está errado. Me prova na Bíblia, quer que eu provo? Mateus 6,6. Quando Jesus ia se encher, ele ia pregar para a multidão ou ele ia para o monte? Jesus ia pregar para a multidão quando queria se encher ou ia para o deserto? Toda vez que Jesus sentia que precisava se encher, ele ia para o deserto. Quando Lázaro morre, ele, um homem, carne, ele fica maquiado. Quando João Batista, na verdade, morre, ele fica triste. E o que ele faz? Se retira para o deserto para ter o tempo de luto dele. Sabe o que Jesus estava fazendo no deserto? Orando, pedindo para Deus trabalhar naquele sentimento. Só que Jesus era tão cheio que quando ele está no deserto orando, uma multidão vai atrás dele. Porque quem é cheio de Deus atrai a multidão. Não é você que vai pôr nos status a agenda aberta. É Deus que vai mandar a multidão até você. Não é você que vai erguer o seu ministério. É Deus que vai erguer o teu ministério. Levará sobre de calabarácia. Se você está achando que as coisas com Deus são assim, você está errado. Jesus nunca foi atrás de multidão. Jesus nunca forçou ninguém a seguir a ele. Quando ele está pregando na montanha, que os homens dizem, palavra dura é essa de ouvir. Ele olha para os homens e diz, querem ir embora? Aí os discípulos olharam para os discípulos e dizem, querem ir também? Pedro diz, para onde irei eu, se só cumprem a palavra de mim declara. Pedro entendeu que não há outro lugar para se estar, porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Só você que quer ser cheio dele nesta noite. Eu quero ouvir você que quer ser cheio dele nesta noite. Esse mesmo Jesus está aqui. Ele está procurando um sacerdote que vier buscar lenha. É necessário buscar lenha. É necessário ter uma vida de comunhão com Cristo. Os discípulos ficaram 10 dias orando. E tem gente lá que quer ser cheio do Espírito Santo e um tiro para o monte. Os discípulos ficaram 10 dias em constante oração. E tem gente que quer ser cheio porque vem ao culto, nem ora na casa dele. Nunca abriu a Bíblia tem mais poeira do que a estante. Tem gente que quer pregar a palavra e nunca abriu isso daqui, ó. Tem gente que quer viajar as nações louvando o nome do Senhor, mas não sabe quem é Ele. Não tem experiência com Deus, não tem vida no altar, nunca buscou lenha, nunca sentiu na barriga a dor de estar jejuando, nunca colocou os joelhos no chão, a cara no pó e orou por horas e horas, sabendo que era necessitado de Deus. Mas quer ser cheio? A nossa geração, Laisa, é a mesma geração do tempo de Elias, pastor. É a geração que queria ver o fogo caindo do céu, mas não estava disposto a levantar o altar. Eu vou repetir isso aqui. É a mesma geração de Elias, que queria ver fogo cair do céu, mas não está disposto a levantar o altar. A palavra vai dizer que Elias ele se levanta contra os profetas de Baal. Contra quem, igreja? Amando de Deus. Os profetas ficam hora e hora se rasgando, clamando, orando, e
Elias começa a debochar deles. Fala mais alto, que eu acho que o Deus de vocês não está ouvindo. Fala mais alto, que ele deve ter saído. Fala mais alto, que ele não deve estar escutando. E eles se cortavam, eles se prostravam, eles faziam toda aquela cena. E Elias, cansado daquilo, fala: dá licença. Dá licença. Agora vocês não conheceram. Agora vocês não conheceram o que é Deus de verdade. Porque o meu Deus, ele escuta quando eu oro. O meu Deus, ele responde a minha oração. O meu Deus, ele se movimenta enquanto adoramos o nome dele. Espera aí que a gente vai ver quem é Deus em Israel. A palavra vai dizer que Elias, ele se posiciona, pastor. Ele pega as pedrinhas, começa a levantar o altar. E aqui eu entro onde eu queria. Deus não manda fogo em altar quebrado. Meu Deus! Deus não manda fogo em altar caído. Quer fogo, mas está em adultério. Quer fogo da parte de Deus, mas está traindo o esposo. Quer fogo da parte de Deus, mas está fornicando. Quer fogo da parte de Deus, mas está em masturbação. Quer fogo da parte de Deus e faz a vontade da carne. Deus não manda fogo em altar caído. Levante teu altar para depois buscar fogo. Não adianta, não adianta, não adianta. Pode orar, pode se cortar, pode jejuar. Se tiver em pecado, vai ser vazio, não vai ser cheio. Deus não vai te responder. Deus vira as costas para você e fala: não respondo. Conserta a tua vida. A minha graça está aí, mas não é de graça. Teve um alto preço na cruz do Calvário. Eu mandei meu filho para morrer por você, para você ficar vivendo nessa mesmice do pecado. Sai do pecado. Meu Deus, olha aí, ó. É noite de consertar o altar. É noite de buscar lenha com o Senhor. É noite de ser cheio de Deus, pastor. É noite que Deus vai mandar fogo sobre o arraial. Glória a Deus. Não adianta tentar colocar fogo estranho na igreja, Deus conhece. Não adianta forçar quando Deus não está querendo falar, Deus conhece. Não adianta, não adianta. Não adianta, pastor. Elias, ele arruma o altar. Mais ousado ainda, ele fala: peguem um balde de água, joguem aí, joguem outro balde de água, agora pega a lenha para mim. Ele coloca a lenha sobre o altar. Aí Elias vai mostrar o segredo para cair fogo. Ele se prostra. Meu Deus, olha aí, ó. E ele começa a orar: Deus de Israel, mostre para esses homens e para os teus filhos que só há um Deus em Israel. Responda esta minha oração com fogo. Enquanto Elias orava, o céu se abriu e uma bola de fogo desceu sobre o altar, consumindo a lenha e secando a água. Esse fogo que Deus vai mandar para a tua vida vai consumir o pecado, vai consumir tudo aquilo que não provém de Deus, vai consumir falsa amizade, vai consumir os convites, vai consumir o mal da tua vida. Se prepare que Deus vai mandar fogo nesta noite. Meu Deus, aleluia, aleluia. Elias, ele tinha vida com Deus, e por ele ter vida com Deus, Deus manda fogo para ele. Não adianta. A gente quer fogo e a gente quer viver na mesmice do pecado. A gente quer fogo e por ter a graça e por saber que Jesus perdoa, a gente peca, a gente erra e fala: Deus vai me perdoar, eu vou ser constituído na graça. Mas Deus manda dizer: você vai ser aceito de volta, mas vai ter que passar pelo mesmo processo que você passou lá atrás para chegar onde eu queria. Vai voltar tudo do zero. Meu Deus. Se José caísse com a mulher de Potifar, ele seria governador? Irmão, a gente tem que vigiar. A gente quer ser cheio de Deus. A gente quer subir no altar e pregar a palavra com excelência e pecando. A gente quer subir no altar, louvar a Deus com excelência e fazendo errado. Mas Kaique, eu não adultero, eu não fornico, mas fala o nome do seu irmão no Facebook. Mas Kaique, eu nunca caí em pecado. Não caiu o que, irmão? Você nem espera acabar o culto, já está falando mal do pregador. Não cai em pecado o quê? Falando mal do pastor quando acaba o culto. Já pede a bênção na esquina. Meu Deus. Como você quer ser cheio de Deus se você nem busca Deus no secreto? Toda vez que Jesus queria ser cheio, sabe o
se retirava para os montes. Ele acordava, ou melhor, ele nem dormia, ia de madrugada, enquanto os discípulos estavam descansando, ele ia para o monte, ter secreto com o Pai, porque nem tudo Deus quer revelar em público, nem tudo Deus quer falar com você em público, nem tudo Deus quer revelar para você dentro da igreja, porque nós estamos com uma geração que é dependente de profecia, não abre a Bíblia e acha que Deus só fala quando diz, assim diz o Senhor. Nunca viu um exemplar da Escritura de Deus, evangelista, e acha que Deus só fala quando o profeta vem marchando, nem sabe como está a vida do profeta, nem sabe se é Deus que está falando. A palavra vai dizer em 1 Reis 13 que tinha um homem conhecido como homem de Deus. Ele foi em rumo ao rei Jeroboão para fazer a vontade de Deus, e Deus deu uma ordem a ele: você não come, não bebe na cidade e nem volte pelo mesmo caminho. Ele vai, faz o que Deus manda e ele volta, profeta, volta cheio de Deus. Como que ele era conhecido? Homem de Deus, volta cheio de Deus. Eu fiz o que Deus mandou, bem tudo. Aí chegou um velho profeta perto dele e disse: ei, é você o homem de Deus que foi falar com o rei Jeroboão? Sou eu. Deus mandou que vamos lá na minha casa comer pão e tomar água. Aí ele já vai abrir a boca. Deus falou para mim que eu não posso ir lá, que eu não posso comer pão, nem tomar água nesse lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. Aí o velho profeta, irmãos, ele era profeta, o velho profeta, não está falando demônio, não está falando Satanás, não está falando o homem do diabo, é um velho profeta, o homem já foi profeta. Não, mas um anjo apareceu a mim e dissesses que você vieste e comesses pão e tomasse água comigo. Vamos para minha casa. E aquele homem de Deus, sem sabedoria e discernimento da parte de Deus, vai com o velho profeta. Assim que ele termina de comer na mesa, o velho profeta que não era profeta volta a ser profeta. O velho profeta que não era profeta volta a ser profeta. Assim diz o Senhor de Israel: assim que tu saíres daqui, você será morto, porque Deus te deste uma ordem: não coma, nem beba, nem volte pelo mesmo caminho. Ou seja, o profeta levou o outro profeta para a morte, porque hoje em dia está assim, tem muito profeta tendo inveja de profeta, e querendo ver o profeta morto. Eu vou pregar, Jesus. Tem muito profeta querendo matar profeta. Vocês acham que Jesus estava falando de outro reino, quando ele falou que o reino subdividido é subjugado? Ele estava falando do reino de Deus, porque é um querendo matar o outro, é um querendo ser maior que o outro. Eu prego mais do que o Victor, eu louvo mais do que a Liza. Para com isso, irmão, é todos unimos no reino, é todos o mesmo corpo, estamos adorando o mesmo Deus, fazendo só uma vontade. Não queira ser melhor que ninguém, seja o melhor que Deus deu para você. Faça o que Deus chamou para fazer, pregue como Deus chamou para pregar, louve como Deus chamou para louvar, e para de querer ser melhor que teu irmão. O homem de Deus morreu, velho, porque ele foi ouvir um falso profeta. Cuidado com o que você escuta achando que é Deus falando. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que diz Senhor, Senhor fala pelo meu nome. Vigia, vai para a Escritura, vai para a palavra. Mas Kaique, o profeta é do fogo. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus despedaça labaredas de fogo do altar. É a palavra, não é o Kaique, não é o pastor, não é o evangelista, é a palavra de Deus. Quer fogo, vai para a palavra. Quer ser cheio, vai para a palavra. Quer conhecer Jesus, vai para a palavra. Vai para a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que restitui o que foi perdido, é a palavra que te dá vida, é a palavra. Vai para a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que para que o fogo continuasse aceso, ele tinha que levar lenha, mas ele também tinha que fazer um sacrifício toda manhã. Ele tinha que manter o lugar do sacrifício, o holocausto limpo e colocar lenha. Há quanto tempo você não coloca mais lenha nesse teu altar? Meu Deus. O altar não está nem quebrado, mas está voltando lenha. Há quanto tempo você não ora, mas como você orava no primeiro amor? Há quanto tempo você não jejua, mas como jejuava no primeiro amor? Há quanto tempo você não busca, mas o Senhor como buscava no primeiro amor? Há quanto tempo você não vem no culto e entrega o teu melhor, perde tempo vindo para o culto e ficando no WhatsApp
WhatsApp, perde tempo vindo para o culto e ficando de conversinha com o irmão da esquerda. O nome já diz, é culto, irmão, para entregar algo a Deus. Entrega o teu melhor, dê glória a Deus, dê aleluia, se entrega a Ele. Mas aí que o meu irmão vai falar, deixa o irmão falar. Quem tem que falar de você é Jesus. O irmão não paga essas contas, o irmão não te faz ficar de pé. Quem te coloca de pé é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele orava sobre a calabarás. Vamos buscar lenha nesta noite. Quem vem aqui buscar lenha? Aleluia! Quem vem aqui buscar ser cheio de Deus? Aqui é lugar da gente pegar o melhor para Deus. Aqui é lugar, pastor, da gente se render a Deus. Aqui é lugar da gente fazer como aquela mulher pecadora, correr aos pés de Jesus, chorar aos pés dele, entregar tudo para Ele. Mas a gente tem muita coisa para pedir que a gente esquece que tem que entregar. Se o nosso filho, pastor, se o filho fizesse com a gente o que a gente faz com Deus, a gente batia. Me dá, eu quero, me dá. Mas a gente prefere ficar pedindo para Deus do que entregar a Ele. A gente prefere vir ao culto para pedir, eu quero, Senhor, isso, eu quero aquilo. A gente nunca vem ao culto para falar, eu vou entregar o meu melhor, o Senhor, independente do que Ele me dê. Mas Kaique, eu tenho tanta coisa para receber do Senhor. Eu tenho uma notícia para você, a melhor coisa que Ele podia te dar, Ele te deu. Quando Ele estava lá naquela cruz do Calvário, que Ele disse, Telestai, está consumado. Ele orava sobre de calabaras. Que aquele véu se rasgou de baixo a alto, abrindo para ver o Santo dos Santos. Ele está restaurando a comunhão entre filho e um pai. Levará sobre de calabarácia. E Ele estava te dando a oportunidade de conhecer o Éden, de conhecer o paraíso. Quando Ele tomou aquela cruz e disse, eu vou morrer por eles, eu vou sangrar por eles, porque eu amo a vida deles. Escute isso hoje. Jesus está te dando a oportunidade nessa noite de voltar para a presença e de ser cheio dele. Receba nessa noite a oportunidade de Jesus de ser cheio da presença. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele, que ele vai entregar fogo para altares nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Mas para ter fogo sobre o altar, Bruno, além da gente buscar lenha, tem que ter sacrifício. Vamos falar de sacrifício. Pedro sacrificou o relacionamento, deixou a mulher para trás. Todos os discípulos deixaram a família para trás. Paulo deixou um cargo, deixou tudo que tinha para se tornar discípulo e servo de Jesus. Jesus está mandando eu dizer, eu vou dizer, tem pessoas nessa noite que tem que deixar algo para servir Jesus. A palavra vai dizer que a gente não pode ter dois senhores, que o rio não pode correr nas águas. O que você tem que sacrificar no altar nessa noite? Traga ao altar do Senhor e sacrifique, porque é melhor do que viver 1000 anos na terra, é viver um dia na presença de Deus. Sacrifique o pecado nessa noite, sacrifique a sua vontade nessa noite, sacrifique os nossos desejos nessa noite, entregue no altar do Senhor tudo que tem que ser entregue. Satanás está doidinho para tragar a sua alma, Satanás está doidinho para matar você, Satanás está doidinho para acabar com a tua vida, mas aquele que é guardado debaixo das asas do Altíssimo, o Senhor protege. Quando Satanás vem, o Senhor diz, aqui não, plata e retirada, porque ele está guardado, ele é guardado, ele é guardado, ele é guardado. Receba hoje. Glória a Deus. O pastor não pode fazer por você, o pregador não pode fazer por você,
O evangelista não pode fazer por você. É você que tem que deixar esse pecado de estimação de lado. É você que tem que deixar esse mal que está te consumindo de lado. É você que tem que deixar isso que é errado de lado. Quando o Bruno estava falando aqui sobre o juízo, o Espírito Santo falava no meu coração: não, o povo está dessa mesma maneira, só não pegue na frente do pastor, só não erra na frente do pastor, mas pelas costas faz tudo que é errado. A gente tem que parar de temer ao homem, temer a Deus que vê tudo e vê todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Onde você está, Ele está. O que você está fazendo, Ele está vendo, independente de onde seja. Deus está dando uma oportunidade para nós hoje. Glória a Deus, aleluia. 3 passos para sermos cheios. Primeiro, buscar lenha. Mas para buscar lenha, o altar tem que estar em pé. Segundo, sacrificar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, tudo aquilo que nos retira de próximo a Deus. Se o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar essa palavra, porque tem alguém dessa maneira aqui hoje. Tem alguém que precisa sacrificar algo no altar. Tem alguém que precisa deixar de lado tudo aquilo que está te afastando da presença de Deus. E se Deus mandou pregar isso aqui é porque tem alguém que tem buscado lenha, mas não tem achado fogo, e precisa consertar o altar. Deus quer mandar fogo. A gente viu o avivamento que teve nos Estados Unidos e a gente acha lindo aquele avivamento. Mas o que me chama mais a atenção naquele avivamento, Bruno, foi o testemunho de pessoas que chegavam ao pé do altar, pastor, e começavam a confessar os seus pecados e pediam perdão para Deus, e na mesma hora vinha alguém que colocava a mão na cabeça e ele era batizado pelo Espírito Santo. Um pecador que se reconciliava com Jesus e o Espírito Santo já selava ele e falava: agora não volta mais para trás. Eu provo na palavra que o Espírito Santo não precisa de muito para selar você. Pedro vai para a casa de um homem que já era cristão, mas não conhecia o Espírito. Pedro começa a orar por eles. Quando Pedro orava, o Espírito Santo desceu e invadiu a vida daqueles homens, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Paulo vai passando por uma cidade, pastor, e vê homens pregando a palavra. Ele diz: vocês conhecem, vê homens batizando homens, vocês conhecem o batismo do Espírito? Nunca ouvimos falar, vou ouvir agora e vão ser cheios do Espírito. E aqueles 10 homens foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! É noite de você ser cheio do Espírito Santo. É noite do Espírito Santo selar a tua vida. É noite de você deixar o teu pecado de lado. É noite de deixarmos os nossos pecados de lado. É noite de deixarmos as nossas vontades de lado. Mas cair que eu não tenho força. Diga ao fraco: eu sou forte. Lebaraçou e decalabarácia. Mas cair que eu já pequei demais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A minha graça está superabundando vida nessa noite. A minha graça está dando oportunidade nessa noite. E eu quero fazer um convite para você. E esse convite vai ser para 3 estilos de pessoas. Pessoas que estão fora da presença e querem reconciliar ou querem aceitar Jesus. E pessoas que por algum motivo sentem que está faltando algo na vida espiritual. Vem aqui para frente. Se tem alguém dessa maneira, vem aqui para frente. Pessoas que querem voltar para Jesus. Pessoas que querem se reconciliar com o Senhor. E pessoas que querem ser cheias, que sentem que está faltando algo na vida espiritual. Vem aqui para frente. Tira essa vergonha do teu coração. Hoje é noite de você cheio do Espírito Santo. Hoje é noite de Deus selar o teu coração e a tua vida. Glória a Deus, Glória a Deus.